Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, prazer ter você aqui com a gente. Vamos começar então? Hoje nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Mateus. Nós vamos ler aqui o capítulo 17. Vamos abordar esse assunto e vamos ver ao final da leitura o que esse assunto nos traz de ensinamento. Lembrando que a palavra de Deus, ela é útil do início ao fim para todas as coisas. Se você está pensando em casar, se você está escolhendo faculdade, se você está escolhendo emprego, se você está escolhendo se você vai se mudar de país, se você está com dúvida em relação a algum tipo de relacionamento, algum tipo de amizade, problemas com a saúde, vida financeira, vida espiritual, a palavra de Deus é útil para todas as coisas. Tudo na sua vida, todas as etapas, todos os assuntos a serem abordados é compreendida certamente pela palavra de Deus. Então, nós vamos fazer uma leitura e ao final dessa leitura nós vamos fazer uma análise a respeito do que o texto tem a nos dizer. Então, vamos ler aqui no livro de Mateus, para quem não conhece, segunda parte da Bíblia, Novo Testamento, indo para o finalzinho da Bíblia, e no capítulo 17. Vou começar a ler a partir do versículo 14. Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum, de oração e jejum. Esse texto ele vai falar sobre a cura de um jovem possesso, um jovem que estava sofrendo com uma possessão demoníaca. O pai desse jovem, obviamente, vai em busca de ajuda para o filho e pede primeiramente aos discípulos de Jesus. Ele primeiro passa pelos discípulos de Jesus e depois ele chega até Jesus e ele fala: olha, os seus discípulos não puderam livrar o meu filho dessa possessão, eles não conseguiram curar, ajudar o meu filho. E a primeira coisa que Jesus vai falar antes de Jesus curar o rapaz, Jesus vai fazer uma repreensão. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar geração incrédula e perversa. Incrédula e perversa. E aí ele complementa dizendo: até quando eu estarei com vocês e até quando vocês sofrerão? Aquilo que a gente pode compreender em relação à maneira como Jesus aplica os seus milagres, inclusive tem vídeo aí no canal a respeito da maneira de Jesus de agir com os seus milagres, quando ele age totalmente de maneira, digamos assim, tomando iniciativa, e quando o milagre dele passa por nós e nós somos colaboradores do milagre de Jesus. Dá uma pesquisada aí no canal que tem vídeo falando a respeito disso, e você aproveita e assiste os outros vídeos também, que vale muito a pena. Mas voltando ao assunto, a maneira como Jesus ele age com um milagre na vida do ser humano passa por nós também. Nós também
e muitas vezes participamos desse milagre. E sem dúvida nenhuma, o elemento que mais importante, imprescindível, que nós precisamos usar, precisamos ter e usar, para que o milagre de Jesus se aplique à nossa vida, de fato é a fé. De fato é a fé. A fé é aquele botão que a gente aperta, que aí nos dá acesso às bênçãos de Deus. Então nós precisamos usar a nossa fé até para que Jesus opere milagres na nossa vida, porque poder a gente sabe que Ele tem. Querer nos abençoar, nós sabemos também que Ele quer. Mas muitas vezes, mesmo Ele podendo e querendo, a bênção, o milagre, o livramento, a cura, nesse caso, não chega na nossa vida, não é porque Ele não fez, não é porque Ele não quer, não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte nesse milagre e colaborando ativamente com a nossa fé. Nesse caso, Jesus vai chamá-los de incrédulos, porque há quanto tempo? Estamos aqui em Mateus 17. Essa é a versão de Mateus, da vida de Jesus aos olhos de Mateus. Mas há quanto tempo aqueles discípulos não estavam andando com Jesus, convivendo, vendo e participando dos milagres que Jesus realizava? Então, à medida em que a gente vai compreendendo isso, a gente vai entendendo o porquê daquela repreensão severa que Jesus fez em relação à incredulidade. Porque Jesus, ele era para aqueles homens, ele é para nós até hoje, mas falando diretamente àqueles discípulos que estavam ali dia a dia ao lado de Jesus, Jesus era o mestre, era o professor. E qual é o intuito do professor? É passar aquilo que ele sabe para os seus alunos, para que esses aprendam e também sucessivamente vão levando aquele ensino adiante. Então chegou a um ponto, a um momento em que algumas coisas os discípulos eles já tinham que ter um nível de fé mais amadurecido, eles já deveriam estar num nível mais avançado da vida espiritual. E Jesus vai chamá-los de incrédulos. E depois, lá encaminhando para o finalzinho, depois que Jesus cura esse jovem, eles vão falar assim, por que nós não podemos? O texto fala também que eles vão lá falar meio que em secreto, em silêncio, assim, meio que chama Jesus para falar no cantinho, talvez porque eles estivessem com vergonha de não terem conseguido. Por que nós não conseguimos? Por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E aí Jesus ele vai dar uma resposta que é a resposta que todos nós devemos pegar para a nossa vida. Jesus vai falar o seguinte: por causa da pequenez da fé de vocês. Aí ele continua: pois em verdade eu digo que se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, saia daqui e passe para lá, e ele fará. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda. Se você não viu, procura na internet, se você conseguir. Tem até alguns vidros de pimenta que são vendidos que vêm com os grãozinhos de mostarda. É muito pequeno. O grão de mostarda é muito pequeno. E Jesus está comparando um grão de mostarda a uma fé eficiente. Muitas vezes a gente pede a Deus, a gente acredita que essa é a solução dos nossos problemas. Senhor, me dá uma fé enorme, me dá uma fé muito grande. E Jesus aqui, ele está rebatendo esse pensamento que muitos guardam até hoje, do tamanho da fé ter influência com o nível de amadurecimento espiritual ou até mesmo a capacidade de realização da sua fé. Jesus está comparando um pequeno grão de mostarda que é muito pequeno. E ele diz, se você tiver uma fé desse tamanho e você der a ordem para que esse monte saia daqui e vá para outro lugar, isso vai acontecer. Jesus dá o exemplo de um monte porque aos olhos do ser humano, humanamente falando, é impossível, humanamente falando, que se você mandar um monte sair de um lugar
para outro ele vai. Jesus aqui, ele, ainda que a gente ache que ele possa estar exagerando, é uma hipérbole, seja o que for, mas de fato Jesus está mostrando o poder que a nossa fé pode alcançar. E eu não digo que a nossa fé alcança, ela pode alcançar. Ela pode alcançar, porque vai depender da firmeza da nossa fé. Do que adianta você querer uma fé grande, mas ela é inconstante. Você passa por momentos de tensão, momentos de prova e a sua fé não está ali quando você precisa. Ela é muito maleável, ela é muito inconstante. Você não pode confiar. Do que adianta você querer ter uma fé grande, se muitas das vezes nem a tua fé pequena você dá conta? Né? A gente precisa aprender a ser fiel no pouco. E aí Deus nos coloca no muito. E isso não é só dinheiro, isso serve para tudo na vida, inclusive para a nossa fé. Então Jesus ele está dando aqui 2 exemplos extremos. Uma fé do tamanho de 1 grão de mostarda e uma ordem a um monte para que ele se mova de lugar, e ele vai se você usar a sua fé. A nossa fé é o caminho que nós agradamos a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, muitas vezes, a gente foca naquilo que a gente tem que fazer. E aí eu vou pegar até um pouco o exemplo aqui dos discípulos, porque nós não conseguimos expulsar. Talvez na cabeça deles, eles não colocaram uma voz firme, talvez eles não impuseram a mão muito firme, talvez eles não tiveram uma postura de autoridade, talvez na cabeça deles, algum desses comportamentos possa ter faltado e fez com que eles falhassem. Muitas vezes a gente fica se preocupando com o que fazer para agradar a Deus, com o que fazer para alavancar a nossa vida espiritual. Quando a gente não para pensar que mais importante do que correr atrás do que fazer, de coisas e de movimentos, o mais importante é como usar a minha fé. A partir da minha fé, com toda certeza, eu vou alcançar o coração de Deus e vou agradá-lo. Eu vou agradá-lo porque relacionamento com Deus é a base da fé. É na base da fé. Tem momentos que o Senhor nos prova e Ele faz coisas que, se você não tiver uma fé firme, você é capaz até de enlouquecer. Tamanha aprovação. Então, a vida com Deus, ela é uma vida extremamente espiritual. Ele nos abençoa na vida material, Ele nos abençoa na nossa vida humana, Ele cuida da nossa saúde física, Ele cuida da nossa vida amorosa, Ele cuida da nossa vida na terra, na nossa vida carnal. Mas a parte mais densa, a mais importante da nossa relação com Deus, sem dúvida, é a vida espiritual. E se você acredita que buscando uma fé grande, uma fé maior, pedindo que Deus aumente a sua fé, isso vai resolver a questão da tua maturidade espiritual, que você vai agradar a Deus porque você tem uma fé grande, o caminho não é esse. Mais vale uma fé pequena, como um grão de mostarda, mas uma fé firme, decidida e confiável. Aquela que está ali para que aconteça o que acontecer, ela está ali com você. Mais vale essa do que você querer uma fé grande e na hora que você precisa, você não pode contar com ela, porque ela afrouxa, ela se desvai, ela é muito inconstante. Uma fé inconstante não nos leva adiante. Rima, mas é verdade e é bom para decorar e para a gente aprender. Uma fé inconstante, ela não nos leva adiante. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você reveja esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para elas serem abençoadas também.
E siga a gente aqui no canal para você ficar por dentro dos nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus permitir.